Abra a Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Dá um Fá menor. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios é o 7º livro do Novo Testamento. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Cante toda a igreja. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Meu Deus, outrora éramos galhos secos. Ninguém poderia imaginar que de nós sairia algum tipo de fruto. Mas o Senhor nos escolheu e colocou uma flor, uma semente para brotar no nosso coração. E essa semente germinou e fez nascer uma flor que é o Teu Espírito Santo dentro de nós. E hoje os lírios estão crescendo, o campo está cheio de lírios, cheio de flores, porque o Senhor tem multiplicado, meu Deus, as sementes, os pólen, e todo esse crescimento e tudo que tem acontecido devemos ao Senhor. E o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, tem sido conosco, tem nos purificado, tem nos limpado para a nossa alegria. E estamos aqui felizes na Tua presença, que possamos aprender mais e nos alicerçarmos mais na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, toma a direção desse culto, dessa palavra, dessa ministração, e fala ao nosso coração, meu Deus. Que assim seja.
Diz aí no versículo, a partir do versículo 17, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Capítulo 11, tá? Então diz lá, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Então vamos lá, olha para o bispo antes de lermos. Eu aprendi, quem sabe que o bispo já rodou 14 igrejas? Eu já passei por 14 igrejas e eu já vi de tudo que você pode imaginar. A maioria das igrejas ensinam o seguinte, presta atenção, por favor, gente, não leia a Bíblia agora não, olha para o bispo. A maioria das igrejas ensinam o seguinte, que quem tem pecado, quem peca, não pode participar da Santa Ceia. Um exemplo, o irmão fuma, né? Está na igreja, mas ele teve uma recaída, fumou. Aí o pastor fala, então o irmão não pode participar da Santa Ceia. A irmã está na igreja, daí ela bebe. A irmã não pode participar da Santa Ceia. Eu vi um recado esses dias que foi muito bacana. Eu até comentei com uma pessoa querida. É uma frase muito interessante que diz assim: não julgue as pessoas por terem os pecados diferentes dos teus. Forte isso, né? Não julgue as pessoas por terem os pecados diferentes dos teus. Ou seja, o fulano bebe e não pode participar da Santa Ceia, e você faz fofoca. Aí me fala, qual a diferença? Mas ele bebe e você é fofoqueiro. Você vê que os dois é pecado. A diferença é que a bebida é diferente. O pecado da bebida é diferente do pecado da fofoca. Mas os dois são pecadores e os dois pecam. O fulano adulterou. E você que mentiu. Mas ele adulterou. O dele é mais grave aos teus olhos. Porque para Deus o fulano adulterou e pecou, e você mentiu para Deus, você pecou também. Para Deus não existe pecado grande ou pecado pequeno. Para Deus existe pecadores. Existe o pecado. Não existe pecado grande ou pecado pequeno. Para Deus o que rouba um banco ou o que rouba galinha é ladrão do mesmo jeito. Você está entendendo? Então diga para a pessoa do lado, não julgue as pessoas por terem os pecados diferentes dos teus. Veja, o fulano matou o ciclano, e a Bíblia diz que quem guarda mágoa no coração é assassino. Eu li isso no sábado, ontem. A Bíblia diz que quem guarda mágoa no coração é assassino. Aí a pessoa às vezes olha na televisão e fala, Fernandinho Beiramar, lá do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, assassinou um cara. E você está com mágoa no coração, para Deus você é igualzinho o Fernandinho Beiramar. Porque o Fernandinho Beiramar matou, e você guardou uma mágoa no coração, a Bíblia diz que você também está matando. Se matou também. Assassino, homicida. Então veja que eu aprendi em alguns lugares que quem peca ou quem tem pecado não pode participar da Santa Ceia. Gente, se a Santa Ceia fosse para quem não tem pecado, nem o bispo poderia participar da Santa Ceia. Nem um apóstolo. Alguns dizem que o Papa é santo, nem o Papa. Porque o Papa também peca. Quem não é casado também peca. Igualzinho eu, igualzinho a senhora que está falando aí. A senhora peca igualzinho que não é casado. Mas a senhora não peca não? Então. Ela falou, eu sou viúva, como se não tivesse pecado. Mas ela não, a senhora peca, o que não é casado também peca. Todo mundo. Entendi. A senhora está falando que quem não é casado se pode. Entendi. Entendi. Gente,
Eu tenho um tio que é junto há 32 anos. Mais bem casado do que a juventude que é casada no papel hoje em dia. Sobre o casamento, a Bíblia diz que quando o homem coabita sexualmente com a mulher, ele forma um só corpo, uma só carne com ela. Então, quem é junto, teve relação, se uniu, formou um só corpo, uma só carne. Diante de Deus a aliança está feita. Qual é a aliança diante de Deus? É quando o homem coabita com a mulher. Só que Deus mandou o homem andar, o ser humano andar na lei dos homens também. Por isso que temos que casar no papel. Mas você, irmã, talvez é da igreja e o teu marido não é da igreja e não quer casar. Aí você diz, então eu não posso participar da Santa Ceia? Lógico que pode, porque você tem aliança com ele. Se ele não quer casar no papel, aí ele vai prestar conta com Deus. Você entendeu direitinho? É. Você acha que... Ei, olha para o bispo. Abaixa um pouquinho aí o teclado aí. O Cristiano desapareceu, né? Olha para o bispo. Você acha que na época de Abraão, Isaac e Jacó tinha um pastor para fazer o casamento? Tinha um padre? Tinha um cartório para assinar? Tinha um juiz para receber a assinatura? Não tinha. E aí, o casamento era válido? Era. Sabe por quê? Porque... é a aliança. Quando o homem se entregava e a mulher se entregava ao homem, era feita aliança diante de Deus, estavam casados. Era assim, sabia? A Bíblia diz que o filho de Jacó, ou o filho de Abraão foi, né? Isaac, filho de Abraão, ele pegou Rebeca. Foi Rebeca? Foi isso antes? Abraão trouxe a Rebeca para Isaac. Isaac na flor da idade, né? Adolescente. Hormônios, a flor da pele. A Bíblia diz que Isaac olhou para Rebeca, na hora pegou na mão da Rebeca e jogou para dentro da tenda. Não é isso que está na Bíblia? E a Bíblia diz, coabitou Isaac com Rebeca. Ali Rebeca se tornou esposa de Isaac, porque Isaac possuiu Rebeca. Então ali é formada uma aliança diante de Deus. Então, quando você se une, já está casado diante de Deus. Aí chegou uma mulher de outra igreja falando para mim, bispo, o missionário da minha igreja pregou que se não é casado no papel, não é casado. Aí ela chegou na igreja mundial, lá em Jaú, e falou assim para mim, aproveitando já que eu não sou casado e o missionário disse, eu já aproveitei para largar ele, porque eu não queria mais ele mesmo. Agora eu vou arrumar um homem de verdade e vou casar. E aí? Pode isso? Porque se falarem para você que não é casado no papel, então você não é casado, então você pode largar ele e arrumar outro. Então isso é pecado. Porque se uniu sexualmente, se formou um só corpo, uma só carne. Diante de Deus está casado. Pode não estar casado diante dos homens do juiz lá. Mas diante de Deus está casado e tem que assumir. E não adianta querer largar não, porque não é casado no papel. Aí quer largar para arrumar outro macho ou quer arrumar outra mulher. Aí você vai adulterar, vai estar no pecado. Se uniu a mulher sexualmente, é a tua esposa, meu irmão. Ah, mas ela é muito brava, eu não quero ela não. Ué, devia ter escolhido antes de fazer. Agora, cada um carrega a tua cruz. Por que não escolheu direito antes? Agora vai lutar por ela. Busca casar também. Na lei de Deus, tá? Tô com a bênção de Deus, tá? Agora você tem que casar, andar na lei dos homens. Ah, mas ele não quer casar ou ela não quer casar. Aí cada um que não quer vai prestar conta com Deus depois. Mas a Santa Ceia você não pode deixar de participar. Amém? A Santa Ceia, você está na igreja, você não pode deixar de participar da Santa Ceia. Vamos lá. Qual a diferença de um que fala palavrão e do outro que mente? E o outro que faz fofoca? Todo mundo peca. Eu já passei em igreja que o dizimista tinha que ter a carteirinha carimbada. Carimba a carteirinha, que deu dízimo esse mês. Na hora da Santa Ceia tinha que mostrar a carteirinha.
Aí eles viam a carteirinha e viu que você devolveu o dízimo, aí dava ceia para você. Se você não devolveu o dízimo, aí você não participava da Santa Ceia, porque não foi fiel. Ué, veja, eu já participei de lugar assim. Não sei se existe ainda, mas veja só. Qual a diferença de uma pessoa que não devolveu o dízimo ou do pastor que assistiu televisão? Eu estou falando assistir televisão porque em alguns lugares é pecado assistir televisão. Todo mundo peca. Todo mundo falha. Se o dízimo fosse para quem não tem, ou se a Santa Ceia fosse para quem não tem pecado, ninguém iria participar da Santa Ceia. A Santa Ceia não é para quem não tem pecado, a Santa Ceia é para todos aqueles que querem seguir a Jesus Cristo e reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e que só há salvação por meio de Jesus Cristo. A Santa Ceia é para aqueles que aceitam em suas vidas o ensinamento de Jesus Cristo no Novo Testamento. A Santa Ceia não é para quem não tem pecado, é para quem é pecador e quer ser absolvido dos seus pecados. Eu vou ensinar isso hoje, e aí na outra Santa Ceia, na que vem, eu vou ensinar sobre a velha aliança e a nova aliança. Ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí você vai entender mais também. Então aqui, só esclarecendo algumas dúvidas, porque me perguntaram, bispo, mas a Bíblia diz que se beber a Santa Ceia indignamente, a pessoa vai beber condenação para si mesma. Então vamos entender a palavra. Amém? Vamos começar lá. Vamos lá. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, e sim para... Olha a exortação, presta atenção, não conversa não, gente. Se você conversar, você não vai entender. Se você entender... Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro, ele está falando sobre uma divisão. O que é divisão? Separação. Existia separação de grupos dentro da igreja e dentro das festas. Aí diz assim, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, ou seja, partidarismo, facção, grupos isolados, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava declarando abertamente que no meio dos cristãos tinha partidarismo, facções, isso, pronto, português claro, tinha a tal da panelinha. A panelinha é aqueles grupinhos que se isolam, sabe, dentro da igreja, para ficar falando da vida dos outros, para fazer fofoca, para criticar, enfim. É aqueles grupinhos, né? Só que, obviamente, que você vai entender daqui a pouquinho o que é a Santa Ceia, como era a Santa Ceia no passado, para você entender para os dias de hoje. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Isso é uma carta, tá? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Exemplo, vou ensinar para você como era a Santa Ceia do passado. Não era igual hoje, que dá um pedaço de pão e um copinho de suco. A Santa Ceia do passado era uma festa. E nessa festa tinha várias mesas cheias de comida.
Então imagine só, no passado eles matavam, vou dar um exemplo, tá? Matavam um boi, despedaçava o boi, colocava o boi a rolê, sabe? Com aquele fogo embaixo e só ir cortando a carne, a picanha e tal, e servindo todo mundo. Matava o porco, fazia a mesma coisa com o porco, muito vinho, muito suco, muito tudo, bolo, pão, tudo que você imaginar. Então eles se reuniam para cear, ou seja, para comer, para festejar, ou claramente para comemorar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá. Quem comemora aniversário? Levanta as mãos. Todos nós. Então, numa determinada data, num determinado dia, mês e ano, todo ano, dia e mês, todo ano, você comemora o seu aniversário. Você está comemorando o quê? O dia do seu nascimento. Os cristãos do passado, uma vez por mês, se reuniam com muita comida e festejavam a vitória de Cristo. Porque se Cristo venceu na cruz, eu também vencerei. Se Cristo subiu ao terceiro céu, eu também subirei. E ele disse, meu pai tem muitas casas, muitas moradas, né? Aí Jesus disse, eu vou primeiro e vou preparar a morada de vocês lá em cima. Na eternidade. Então, Jesus venceu, eu tenho que comemorar, porque se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu também vou vencer a morte, eu vou viver eternamente. Isso é motivo de comemoração. Você ganha um dinheiro, na loteria, você não comemora? Você não vai dar uma festa? E olha que tu vai morrer, o dinheiro vai ficar aí. Agora, se eu estou recebendo a vida eterna, muito mais eu tenho que comemorar. Porque eu nunca mais vou morrer, a vida para mim não vai acabar. Então os cristãos comemoravam isso na Santa Ceia, uma vez por mês, com muita comida. Só que quando a galera ficava sabendo que ia ter festa, entrava o tal do bicão. É bicão que fala aqui no Ceará? Lá em São Paulo é bicão. O que é o bicão? É o penetra. É aquele que vai para a festa de bico, que não foi convidado. Eu já fiz isso muito quando era do mundo. Eu via uma festinha, daí eu entrava lá dançando. Aí, como é que tá? Eu pego amizade fácil. Aí eu entrava numa rodinha ali, ficava conversando, e comendo, e bebendo. Aí daqui a pouquinho ia embora. Comia, bebia e ia embora. Fiz muito isso. É o tal do penetra. Eu fui em muitas festas sem ser convidado. Antigamente, as pessoas que eram da seita do farisaísmo, as pessoas que eram da religião dos saduceus, ou publicanos, ou de outras religiões, as pessoas entravam na festa dos cristãos para comer e beber. Aí, antes deles orarem, antes de começarem a Santa Ceia, a galera já estava atacando a comida, já estava enchendo a pança, e alguns já estavam tornando o vinho para dentro e ficando bêbado e dando vexame. Aí o apóstolo Paulo exortou. Por quê? Porque os cristãos não faziam isso. Quem estava fazendo isso? Eram as pessoas das facções, de grupinhos que estavam no meio dos cristãos, mas que não eram convertidos. Aquelas pessoas que não queriam nada com Jesus, mas estava lá na ceia só para comer e beber. Aí no versículo 22, o apóstolo Paulo disse: não tendes porventura casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo.
O apóstolo Paulo, por outras palavras, diz: vocês que não querem nada com Jesus, que não quer aceitar Jesus na vida de vocês, vai comer e beber na tua casa. E para de ficar no meio dos cristãos, dando vexame, envergonhando, se embriagando e comendo tudo que os cristãos levam para a ceia e deixando os outros sem nada. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Ele estava falando aqui para as pessoas que estavam no meio dos cristãos, mas que não queriam nada com Jesus. Então eu digo para você, você pergunta para mim: bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia? Todo mundo pode participar, independente do pecado, desde que você aceite Jesus na sua vida e você queira seguir Jesus. Ou que você aceite os ensinamentos de Jesus na Bíblia. Quem que não pode participar da ceia? Você que não quer nada com Jesus. Não é de pecado não, é você que está na igreja e diz: eu estou aqui porque minha mãe me trouxe, mas eu odeio a igreja, odeio Deus, eu odeio Jesus, e eu não gosto de Deus, eu não quero Deus na minha vida. Então você não deve participar da Santa Ceia. Por isso que Jesus disse: aquele que não bebe do sangue e não come do meu corpo, esse não tem parte comigo. Quem não participa da Santa Ceia, Jesus disse que não tem parte com Deus. Se não tem parte com Deus, tem parte com quem? Então a Santa Ceia não é para quem não tem pecado. A Santa Ceia é para todos os pecadores que querem Deus nas suas vidas e que querem e aceitam os ensinamentos de Jesus. Independente do pecado, esse pode participar da Santa Ceia porque vai fazer aliança com Deus. Agora, quem não quer nada com Deus, aí realmente você não deve participar da Santa Ceia. Aí por isso que ele disse assim, ó: versículo 27. Estou resumindo, tá? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, o que é indignamente? Aí essa palavra aqui, os crentes usam, os crentes, esse indignamente é quem peca. Quem tem, então todo mundo aliás, vou consertar, ninguém é digno então de beber. Esse indignamente não é para quem peca ou para quem tem pecado, porque todo mundo aqui peca. Quem tem pecado, levanta as mãos. Fica a mão levantada, você que tem pecado. Olha para o irmão do lado e vê se ele está com a mão levantada também. A irmã não tem pecado não, irmã? Quem tem pecados? Está vendo? Todo mundo tem. Ou seja, alguém aqui é digno? Não. Mas quem quer Jesus na sua vida? Levanta as mãos. Você viu? Todo mundo aqui que tem pecado quer Jesus. Por isso que você está na igreja. Então você quer Jesus? Você aceita os ensinamentos de Jesus como certo? Você quer a vida eterna? Quer a absolvição? Então você pode fazer aliança com Deus. Então, a distorção da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele, no versículo 27, que beber o cálice ou comer o pão indignamente, ou seja, sem querer nada com Deus, não quer Deus, só está na igreja porque alguém convidou e não quer nem saber de Jesus, não aceita Jesus de jeito nenhum, isso é indignamente. Aí a Bíblia diz: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem não quer nada com Deus e participar da Santa Ceia, aí sim a Bíblia diz que quando morrer, vai ser culpado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Vai pagar, vai ser julgado como um assassino de Jesus. Por que assassino? A pessoa vem para a igreja, não quer Jesus na vida dela, a pessoa põe Jesus dentro dela porque você bebeu cálice e comeu pão.
A Bíblia diz que é você colocando Jesus na sua vida. Aí a pessoa não quer nada com Deus, não aceita Jesus, e a pessoa vive no mundo. Aí a pessoa está matando Jesus que está dentro dela. Ela põe Jesus e mata Jesus dentro dela, tira Jesus dentro dela. Aí a Bíblia diz assim, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então vamos lá. Bispo, eu estou aqui na igreja e eu não quero Jesus, eu não aceito Jesus na minha vida. Então examine-se. Você é o tipo dessa pessoa que não aceita Jesus na tua vida e você não quer Jesus na sua vida, então não participe da Santa Ceia. Agora você que diz, bispo, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus na minha vida, só que eu sou pecador, então você pode participar da Santa Ceia. Então a palavra de Deus, ela é simples, só que o homem, o ser humano, na sua interpretação, ele confunde tudo, embanana a cabeça de todo mundo, fala besteira, ensina o que quer ensinar em cima do altar, e aí confunde a cabeça das pessoas. Aí tem pessoas que saíram de outra igreja, aí a pessoa vem para a Mundial, e aí a pessoa diz, eu sou casada há 80 anos com meu marido, mas não sou casado no papel, então não posso participar da Santa Ceia. 80 anos de casamento, um exemplo. Aí a pessoa não participa da Santa Ceia porque não é casado no papel. Está 80, 50, 30 anos junto, está mais que casado. Está mais do que casado. Hoje a pessoa casa no papel, fica 2, 3 anos casado e separa. Qual casamento que vale mais? O que estava no papel e se separou, ou o que não está no papel e está 20, 30 anos? Aí tem pessoas que falam, bicho, eu não posso participar porque eu aprendi na minha igreja lá, que se pecasse eu não podia participar, e eu pequei, bispo, olha, eu menti, eu falei palavrão, eu fiz isso. Aí a pessoa fica se martirizando, e a pessoa despreza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então apague isso daí da sua cabeça. Eu aprendi também um monte de coisa que para mim hoje não faz sentido, porque eu fui liberto. Eu fui liberto das doutrinas do homem e eu aprendi a palavra de Jesus. Jesus não veio trazer escravidão, Ele veio trazer liberdade, Ele te faz livre. Amém, gente? Então eu vou servir a Santa Ceia agora para toda a igreja. Espero que essa palavra fique gravada no seu coração. E que nunca mais alguém venha lhe persuadir a desprezar o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo.